Você já ouviu a expressão "tô com preguiça de gente"? Alguém já ouviu essa expressão? Eu tenho escutado isso ultimamente. Eu tenho escutado as pessoas dizendo assim: eu estou com preguiça de gente. Estou com preguiça de gente. Vocês têm escutado isso? O pessoal que está em casa aí tem escutado essa expressão, as pessoas dizendo que está com preguiça de gente? Ou será que é só uma forma de quem está mais perto de mim que eu escuto às vezes essa expressão dessa forma? Talvez você não escute desta forma, mas essa expressão ela traduz um sentimento de que as pessoas elas estão sem muita disposição e sem muita energia para relacionamento. Sem muita energia para viver relacionamento. Meu povo, nós passamos por uma pandemia, né? E a impressão que eu tive, passamos é ótimo, né? Estamos passando, né? Mas saímos de um período pandêmico mesmo. Então nós saímos, a impressão que eu tenho é que nós saímos desse período da pandemia e dos lockdowns que a gente viveu, cheio de amor para dar. O pessoal estava doido para encontrar a gente. Porque estava trancado, né? Estava trancado, estava todo mundo em casa, estava doido para se encontrar com gente. Mas parece que teve um efeito rebote, sabe? É como se o pessoal estivesse dentro de casa assim, trancado, sem poder ver gente. Aí de repente pode ver gente. E aí, que bom tá vendo gente, que bom tá vendo gente. Aí quando as demandas de ter gente por perto foram surgindo, as pessoas ficam: cadê meu lockdown? Cadê meu lockdown? Onde é que eu me isolo de novo? Porque veio um cansaço de se relacionar. Isso está muito evidente, os psicólogos que têm tratado das pessoas, essa fobia social, essa dificuldade de se relacionar com pessoas, as pessoas estão meio que cansadas de relacionamento. Mas aí você pode dizer: pastor, não é isso que eu estou vendo não, viu? Porque olha o shopping center, tudo lotado. Olha os restaurantes, tudo lotado. Mas vocês concordam que shopping center, restaurante, festa, balada, é uma outra forma de isolamento? Porque existe o isolamento, que é o isolamento do lockdown, onde você está ali recluso. E existe o isolamento social da multidão, porque na multidão você também está sozinho. É como se a gente quisesse ou estar só, ou estar na multidão. Mas esse intermediário, onde é o tipo de relação que eu preciso gastar energia, que eu preciso ter tolerância, que eu preciso conviver com o diferente. Na balada ninguém se preocupa com isso. É festa. No shopping, você passa a dar um oi e para dar oi a gente está ótimo. Para dar oi a gente está ótimo, mas uma relação que exija de você, sabe, que você precise ir lá dar uma energia para aquela relação, é nesse sentido que eu digo que as pessoas saíram desse período de pandemia um pouco cansadas disso. Como se fosse assim: eu quero minha privacidade ou a multidão. Porque tanto na minha privacidade reclusa como na multidão, eu estou protegido. Mas quando eu entro num estado, no contato com pessoas, que nem é a multidão e nem é a minha intimidade aqui, o meu lockdown particular, eu entro numa seara que aí eu preciso conviver ali com um cara que eu não gosto, com a pessoa que exige que eu tenha cuidado, e como se a gente estivesse cansado com isso. Aí para completar, falo já de família, tá? Aí para completar, veio 2022, né? O que é que teve em 2022? O Flamengo foi campeão de novo, o Fortaleza de novo na Libertadores. É isso que teve em 2022? Ah, saudade das confusões que a gente tinha. Era os torcedores do Fortaleza quebrando cadeira no Castelão porque estava 8 anos na Série C. Só para os torcedores do Ceará também não ficar tão triste. Ah, que saudade que as nossas divergências era isso. Esse ano de 2022 teve eleição no nosso país. Vocês sabiam disso? E parece que terminou de entornar o caldo. Porque o nosso país ficou dividido. Nosso país ficou dividido com verdades absolutas de cada lado. Muito absolutas de cada lado. Acusações e rótulos muito fortemente, muito facilmente sendo colocados em pessoas que a gente conhece e que a gente amava.
Isso aconteceu. Eu lembro de uma pregação que eu fiz há 3 meses antes das eleições, em que eu disse que o fim da picada mesmo seria nós termos pessoas ao final disso tudo sem se falar, ou esfriando os seus relacionamentos por causa disso. Eu falei na época, disse que para mim era o fim da picada a gente estar entre Lula e Bolsonaro. Eu falei sobre isso naquela pregação, que para mim isso já era o fim da picada, mas pior do que isso é as pessoas deixarem de se falar por causa disso, ou passarem a ter ódio e raiva uns dos outros por causa disso. Não que isso seja pouca coisa, tá? Mas a nossa relação vale mais. As nossas relações valem mais do que isso. Estamos vivendo isso, decepção, amizades atingidas e famílias divididas. Famílias divididas. E aí, meu povo, sabe o que é que nós temos agora? Sabe o que a gente tem agora nas próximas semanas? O que é que a gente tem? Alguém vai dizer Copa, né? Não, a Copa é tranquila. A Copa é tranquila. Vai dar até para quem não estava com coragem de usar a camisa verde e amarela, vai poder usar. Então, assim, a Copa é o de menos. Talvez o problema maior, ele vai chegar um pouco mais para frente. Que é quando? É o Natal. É o Natal. O Natal vai estar todo mundo junto. O Natal junta a família. Que estavam brigando no WhatsApp. Que estava fazendo confusão com o outro, que estava agredindo um ao outro. Essa família vai estar junto. E aí a gente chega num ponto onde as pessoas, em vez de dizer estou com preguiça de gente, elas começam a elaborar, eu estou com preguiça da minha família. Eu estou com preguiça de ter que me reunir com os meus familiares, porque alguns deles eu estou sem conseguir nem olhar na cara. Eu estou fugindo das postagens. Eu estou fugindo das postagens. E como é que a gente vai estar junto? Ao redor de uma farofa com passas, de um peru seco, para conversar sobre o quê? Para conversar sobre o quê? Isso está acontecendo no Brasil ou não? A gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar disso na nossa casa, na nossa família. A gente precisa se preparar para esse Natal. Eu lembro, foi em 2018, na época da campanha, que teve uma postagem, o cara disse assim, galera, maneira aí, porque no final do ano tem Natal. Maneira porque no final do ano tem Natal. Maneira porque no final do ano a gente vai estar junto, celebrando como família. E família tem o quê, meu povo? Família tem o quê? Aí a família eu estou abrindo, tá? Família eu estou saindo do núcleo, onde a gente consegue, às vezes, ter uma visão mais homogênea, né? Desse núcleo mais fechado que a gente consegue alinhar, consegue conversar, um vai mudando a opinião do outro e acabam chegando nesse núcleo menor, todo mundo na mesma visão. Mas quando a gente fala de família que junta papagaio, que junta tio, cunhado, tia, e é os tio que é tio porque casou com a tua tia, a tia porque casou com teu tio, é o cunhado que é da tua família porque casou com teu irmão, né? Então assim, como que fica esse negócio? O que foi que a gente fez com as nossas relações? Em prol de quê? E de defender o quê? Bonhoeffer tem uma frase que Bonhoeffer é um teólogo alemão, ele escreve um livro sobre ética e tem um outro sobre discipulado. E ele disse, daqueles que defendem a verdade e que falam a verdade a qualquer custo. Aqueles que ferem o espaço sagrado que existe entre as pessoas em nome da verdade. Eles acham que estão a serviço de Deus, mas estão a serviço de Satanás. É como Bonhoeffer escreve. Na defesa de uma verdade, porque todos nós estamos com a verdade. Quem é que não está com a verdade no Brasil? Essa pessoa não existe. Essa pessoa é um ET. A pessoa que não tem verdade absoluta sobre o que está acontecendo no nosso país hoje, ela é um ET do nosso país. Porque todos estão com a verdade.
Todos estão com a verdade. E defendem essa verdade como quem defende sua mãe. Quando nós ferimos o espaço sagrado que existe entre as pessoas. Você imagina o seguinte. Você imagina Jesus vendo um discípulo dele brigando com uma pessoa por causa de Jesus. E ainda que esse discípulo esteja brigando com alguém por causa de Jesus para defender algo que de fato Jesus defende, mas esteja fazendo isso agredindo o outro, fazendo chacota do outro, humilhando o outro. E Jesus disse: para. A pessoa: Jesus, estou te defendendo. Tu está me defendendo? Tu tens certeza que tu está me defendendo, ferindo um espaço sagrado que existe entre nós, chamado relação? Não há nada mais sagrado do que isso. Nós temos as nossas amizades, nós temos os nossos familiares que pensam diferente da gente. E parece que hoje nós olhamos para as pessoas com essa lente na frente. Uma lente que seja, não tem essa blue, né? Que é para a leitura, né? Tem a lente azul, que é para a leitura. Acho que as pessoas estão olhando o mundo a partir de uma lente vermelha ou uma lente verde e amarela. Isso está na frente, isso está rotulando. E a gente vai precisar resolver isso nesse final de ano, meu povo. Se a gente é crente mesmo, a gente precisa resolver isso. Se a gente é cristão mesmo e segue a Jesus mesmo, a gente precisa resolver isso daí. Isso é tão sério que Jesus diz: ó, se vier trazer uma oferta no altar, mas tu tiver um irmão que tem alguma coisa contra você, você faz o seguinte: você larga a oferta aí. Quero não. Vai se reconciliar com teu irmão, depois você volta. Depois você volta. E eu queria trazer rapidamente alguns conselhos pastorais e bíblicos. Estou falando conselho pastoral porque tem pregação às vezes que ela está em cima de um ensino. É como se eu estivesse aconselhando alguém. Aí eu estou chamando pastoral. Conselhos bem simples, que não quer dizer que seja fácil, de como que a gente resolve isso, como que a gente resolve esse impasse. E o primeiro deles é: lembre-se das coisas boas. Lembre-se das coisas boas. Sabe aquela pessoa que você gostava, que você, sabe, tinha um apreço, e aquela pessoa, ela hoje não desce. Ela não desce, você não consegue mais, sabe, olhar para aquela pessoa do mesmo jeito. Eu estava conversando com a Rafa Muniz, que é psicóloga, numa live que a gente fez, e ela disse: pastor, eu tenho dito para as pessoas, olhe para a relação, para o que vocês viveram há mais tempo. Não faça um recorte desses últimos anos, pegue um recorte maior. Lembre-se das coisas que vocês viveram. Lembre-se da história que vocês têm juntos, como amigos, como família. Lembre-se dessa história. Aí eu lembrei, sabe de quê? Falando de lembrar, sabe o que é que eu lembrei? Eu lembrei de Jeremias, que nas lamentações de Jeremias, ele diz o quê? E lá em Jeremias 3, 20 e 21. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Então parece que a gente tem algum controle, e é isso que eu queria tirar desse texto, sobre o que a gente vai ficar lembrando, o que a gente não vai ficar lembrando. Algum controle. Porque ele está decidindo lembrar das coisas boas. Ele está decidindo lembrar daquilo que gera vínculo, parafraseando, e não daquilo que separa. Você pode ficar lembrando de todas as postagens que o seu parente fez, que a seu familiar fez, que sem saber agrediram você. Ou você pode escolher lembrar de tudo que vocês já viveram juntos. Isso serve para tudo. Isso serve para nossas amizades, serve para o nosso relacionamento familiar, isso serve para tudo. Eu posso escolher o que eu vou lembrar. Porque eu posso ficar, toda vida que eu me lembrar daquela pessoa, eu ficar lembrando das postagens dela. E isso vai me gerar uma vontade de encontrar aquela pessoa e fazer o quê, meu povo? Desviar. Sabe, você está no shopping, e aí passa aquela pessoa, que você antes, talvez você ia correndo atrás dela, e ei. Mas agora que você viu todas as postagens dela,
Você vê a pessoa no shopping e olha logo, resolve automaticamente atualizar o seu WhatsApp. Vê se alguém de repente mandou uma mensagem para você e passa desapercebido, diz tomara que não me veja, tomara que não me veja, tomara que não me veja. E talvez na hora que encontrar, como você está, a pessoa falando e você lembrando da postagem. A pessoa falando e você lembrando da postagem. A pessoa falando e você lembrando do que ela falou no grupo da família. A pessoa lembrando e falando e você lembrando do que ela colocou, do vídeo que ela colocou. Não vai dar certo, não. Então a gente precisa lembrar das pessoas de uma outra forma que não por este recorte. Se eu pudesse dar algum conselho, eu dizia, pessoal, chega. Chega. Sabe, chega de ficar postando. Porque a gente, sem perceber, a gente machucou um bocado de gente, a gente se afastou de um bocado de gente. E se brincar, daqui a 10 anos, esse pessoal que vocês estavam se matando por eles, estão tudo junto. Parece que às vezes a gente age como trouxa mesmo. E a nossa relação é sagrada, a minha relação familiar, as minhas amizades, é disso que eu tenho que cuidar. Então lembre das coisas boas. Dá para lembrar das coisas boas? Ou essa pessoa não tem nada bom para lembrar? Aí também, se não tem, né, aí essa dica não dá, mas as próximas vai dar, tá certo? Não cabe nessa dica aqui. Lembrar, você tentou, deixa eu tentar lembrar. Não, eu não consigo lembrar nada bom dessa pessoa. Consigo lembrar nada de bom dessa pessoa. E vai estar na farofa com passas, no dia 24, vai estar na farofa com passas. Vai estar reunido, eu vou nesse dia lá de Natal, o Natal está virando assim uma família, sabe, família, né? Então assim, está virando, pode virar isso daí. A não ser que você esteja vivendo dentro de uma bolha familiar que todo mundo pensa igual. Eu acho que está difícil hoje encontrar uma família desse jeito. Eu acho que toda família tem essa divisão, não tem? Tem. Quando a gente abre assim a família, tem. Se você deixar fechadinho assim, não, mas quando você abre assim, às vezes fechadinho tem, imagine abrindo. Segundo conselho, valorize o diferente. Valorize o diferente. 1 Coríntios 12, 19 a 22 diz, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho, escuta tu olho. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Galera, tá um negócio que quando a gente faz com família, a gente adoece. É quando a gente olha para alguém da nossa família e diz, eu não preciso de você. Acha que você vai sair bem disso, dessa postura? Não vai, não. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, ou mais opostos, eles são indispensáveis. Nós precisamos uns dos outros. E esse diferente, ele tem um papel na minha vida, ele trabalha na minha vida. A gente pega os casais, né? O casal tem muita essa galera bem diferente, que encontra, parece que vai atrás de um polo oposto para casar. Eu acho que é uma necessidade de completar aquilo que está faltando, sabe? Vou pegar uma pessoa bem diferente para completar o que eu não tenho. Então, se você é muito organizada, tu casa com um bagunceiro. Aí o bagunceiro vai ajudar o organizado a se tornar mais relax. E o organizado vai ajudar o bagunceiro a se tornar um pouquinho mais responsável. Um pouquinho mais arrumado. Parece que a gente sai escolhendo esses negócios assim. Sabe? E isso vai fazendo com que as pessoas aprendam umas com as outras. A gente aprende com as virtudes do outro. A gente aprende, meu povo, nós aprendemos com os defeitos dos outros também. Tem gente que Deus coloca na vida da gente só para ensinar a gente a agir com graça. Só para ensinar a gente a andar uma segunda milha. Só para ensinar a gente a ficar calado. Só para ensinar a gente a segurar a língua da gente. Aquela pessoa tem um papel na tua vida. Ela tem um papel na tua vida, na tua história. Ela está ensinando você. Então valorize esse diferente. Eu tenho 2 filhos lá em casa, né? Um de 15 e um de 13. Eles são muito diferentes. Muito diferentes mesmo. E o mais velho fica toda hora pedindo, eu quero um quarto só para mim, queria um quarto só para mim, queria um quarto só para mim. Né? Porque ele é todo mais assim, com as coisas arrumadinhas e tal, e o outro não é. Quando você pega a escova de dente dele, diz assim, tu usa? O outro, a escova de dente dele parece um couve-flor.
Ela assim, eu não sei o que é não, é igual a minha. É igual a minha escova e a escova da Aninha. A da Aninha, se ela troca, porque ela vai trocar, porque troca mesmo. Ela diz, eu vou trocar, enjoei. Mas não gasta não. A minha escova de dente, ela vai abrindo assim, ó. Ela vai abrindo as palhas assim. Eu faço uma barba, e olha que eu nem sou esse homem barbudo, né? Mas assim, eu molho o espelho todo. O Davi é assim. O Tiago termina de chupar um picolé, diz, filho, vai querer limpar a mão? Eu disse, não sujei a mão. O Davi, a gente diz assim, meu filho, vai tomar um banho? Porque pingava nos cotovelos. Parecia que estava comendo caranguejo. Caranguejo é que a gente come, que vai pingando aqui no cotovelo aqui, ó. Tem que comer caranguejo assim, ó. Quem não é do Ceará, ó, come caranguejo assim aberto, que vai pingando aqui, ó, e pinga fora da perna. Se você fizer assim, vai ficar pingando na coxa. Então tem que fazer assim para poder descer aqui e pingar fora. Pessoas diferentes. E aí o Tiago chegou, pai, eu quero um quarto só para mim, eu queria um quarto só para mim, meu filho. Dividir quarto e banheiro com seu irmão. Está preparando você para o seu casamento. Porque conviver com o diferente ensina a gente a ir para um equilíbrio. Ensina a gente a ir para o problema é que a gente não está conseguindo nem conversar. Porque está tão absolutizado o discurso, está tão bélico, está tão religioso, que ninguém consegue nem trocar uma ideia para tentar aproximar. Porque não está nem se falando. Não está nem se falando. Então a gente está perdendo a oportunidade de construir um Brasil mais equilibrado, porque a gente não está conseguindo conversar com quem pensa diferente da gente. Aí vem essas redes sociais aí, que quanto mais você curte coisa verde e amarela, só aparece coisa verde e amarela para você. Quanto mais você curte coisa vermelha, só aparece coisa vermelha para você. Aí você vai dizendo, não, todo mundo, o Brasil todo está desse jeito. Não, besta, é o algoritmo aí, ó. Te deixando dentro de uma bolha, achando que está todo mundo pensando igual a você, e reforçando só o que tu quer, porque ele quer que tu veja, ele sabe já o que é que tu quer ver, então ele bota só o que tu quer ver, para tu não sair daí, e ele colocar publicidade para ti, para tu comprar. Aí tu vai ficando alienado. Nós precisamos do diferente. A gente precisa saber conversar e conviver com pessoas, e conversar com pessoas que pensam diferente da gente, e família é lugar maravilhoso para isso. Família é lugar maravilhoso para isso, porque família a gente quebra o pau, né? Mas depois a gente está se falando, né? No outro Natal. Na outra farofa com passas. Por que botam passas em farofa, hein? Acho que acabou já isso, né? É mais antigo isso, né? Faz o menor sentido. Né? Aquele arroz com passa também não faz o menor sentido. Mas isso não faz o menor sentido com a pregação também. Então valorize o diferente, pessoal. A gente precisava conversar com alguém no Natal. Por que bota isso aqui? A impressão que eu tenho é que a gente vai para o Natal assim, ó, ninguém toca no assunto. E a gente vai fazer cara de paisagem, ninguém toca no assunto, que a gente não está podendo conversar, que se conversar vai dar confusão, porque a gente não valoriza o diferente. Terceiro ponto, meu povo, a gente está indo para o final. Não julgue. Não julgue. Não julgue. Mateus 7, de 1 e 2 diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Não julgue. Eu sei que isso é muito difícil. E eu estou pregando isso aqui, pessoal, para mim também, tá? Eu estou pregando para mim. Porque é muito fácil a gente olhar o posicionamento das pessoas e julgar essa pessoa pelo posicionamento dela. Rotular ela. Mas cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma bagagem, cada um de nós lemos livros diferentes, temos histórias familiares diferentes, o que nos levam a posicionamentos diferentes. E a gente está tendo uma postura de julgar o outro, então você não simplesmente olha o pensamento do outro, não, você rotula ele, você diminui aquela pessoa. Você diz que aquela pessoa, aí eu vou usar adjetivos, que eu não vou usar aqui, porque ele está estampado aí em tudo que é postagem. A gente está adjetivando pessoas, e não emitindo opinião sobre ideias. Então nós estamos julgando as pessoas. Estamos colocando todas as pessoas que pensam desse jeito, eu estou colocando
na caixinha do idiota. E aí, os idiotas desse lado estão pegando todo mundo que pensa do outro jeito, que está na outra caixinha, e está colocando na caixinha do idiota também. E a gente está com muita dificuldade de enxergar como é que alguém pode pensar desse jeito. E a gente começa a se agredir. Começa a machucar. Começa a mexer com muita coisa. Começa a machucar. E é justamente o que Jesus disse: com a mesma medida com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Pois pronto, está todo mundo julgando todo mundo. Está todo mundo julgando todo mundo e não tem um santo. Não tem um que não esteja na caixinha do idiota. Porque por mais que você não, até quem não posta, né? Às vezes vai olhando e vai dizer, mas a pessoa é muito idiota de fazer isso aqui. A pessoa é muito idiota de falar isso aqui que está falando. Mas a pessoa é a experiência de Instagram hoje da vida do brasileiro. É ver e chamar os outros de idiota. A gente precisa parar de julgar. Saber que cada um tem a sua história, cada um tem sua história, cada um tem sua experiência pessoal, cada um tem a sua convicção, cada um tem o seu caminho. E, de alguma forma, isso tudo que está acontecendo toca de forma diferente na vida das pessoas. Não julgue. Não rotule. E por último, perdoe. O evangelho roda e diz perdoa. Roda e diz perdoa. Pedro chega para Jesus em Mateus 18 e diz: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? A tradição dizia 3 vezes, né? Aí Pedro chega e diz: não, esse Jesus é bom demais, então não deve ser 3 não. Eu vou dar uma esticada aqui. Eu vou passar para 7. No número da perfeição, vou passar para 7. Ele deve ter pensado, será que é 12? 12 o nome das tribos de Israel? Não, vou no 7. 12 é muito. 7 vezes, Senhor. Talvez escutasse Jesus dizendo, Pedro, como você é bondoso, Pedro. Realmente, não é 3, são 7. Mas não, Jesus responde, eu lhe digo que não até 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes a gente deve perdoar? Então, meu povo, a gente tem que encher o nosso coração de graça e de perdão. Porque do jeito que as coisas aconteceram, as postagens que as pessoas fizeram, elas ofenderam o outro sem saber. Porque diz, é muito quem vota. Aí todo mundo que votou nessa pessoa, quando lê essa postagem, diz o quê? Essa pessoa está me chamando de... Ela diz, ela me odeia, mas não sabe, porque ela não sabe que eu votei. Mas se ela soubesse que eu votei, ela me odiaria. Então isso já me distancia daquela pessoa. É como se a pessoa estava falando com você, te abraçando, né? A pessoa, tudo bom, se você soubesse que eu votei, estava me batendo. Né? Então assim, fica esse entendimento. Isso vai afastando. Muitas vezes nos sentimos ofendidos, mesmo que a ofensa não tenha sido pessoal, direta. Mas nós ofendemos uma categoria de gente, nós ofendemos todo mundo que pensa de uma forma. É pior. Então sim, nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar aquela pessoa que excluiu você do grupo, que tirou você do grupo, que chamou você de um bocado de coisa. A gente precisa perdoar. Se a gente quer chegar nesse Natal família e vivendo algo, sabe, verdadeiro, sincero, a gente precisa perdoar. A gente precisa parar de julgar. A gente precisa valorizar o diferente. Sim, e a gente precisa, voltar na primeira parte, a gente precisa voltar e lembrar das coisas boas que essa pessoa representa para mim. A gente vai sair aqui, começou a Copa, quinta-feira tem jogo do Brasil, oportunidade que a gente vai ter no mês de dezembro inúmeras, de olharmos para as pessoas que nós pegamos abuso, de olharmos para as pessoas que nós nos distanciamos e lembrar das coisas boas. Quais são as coisas boas sobre esta relação que eu preciso lembrar para me reaproximar? Quais são as coisas boas sobre esta relação? Eu escolhi guardar no meu coração aquilo que me traz laço,
união. Aquilo que vai nos separar, eu quero esquecer. Eu quero deixar de lado. Porque este espaço que existe entre nós, ele é um espaço sagrado. E é nesse espaço que existe entre as pessoas que o culto acontece. É nesse espaço. Que Deus nos dê a condição de lembrarmos das coisas boas. Que Deus nos dê o entendimento e a humildade, sabe, dizer assim, cara, tem alguma verdade que eu não estou enxergando, e que essa pessoa enxerga e eu não enxergo. Mesmo que nós estejamos pintando os quadros da pior maneira, então me ajuda a valorizar o diferente, a respeitar quem pensa diferente de mim. A cabeça não pode dizer aos pés, eu não tenho necessidade de ti. Aqueles que você acha que você não precisa, eles têm importância na tua vida, principalmente quando estes forem da tua família. Não julgue, não rotule ninguém, não julgue. E perdoe. Perdoe. Perdoa aqueles que têm ofendido você, mesmo que de forma indireta. Aqueles que têm diminuído você, mesmo que de forma indireta. E que nós possamos, de uma forma muito especial, voltar a viver as nossas relações e vivermos reaproximação com aqueles que são da nossa família, com aqueles que são as nossas amizades também. Amém? Amém?